A gente comentou aqui no começo do programa dessa atriz, que além de atriz também é apresentadora, né? Ela, inclusive, apresentou uma série na Netflix, não foi? A gente até cobriu na época essa série que ela fez na Netflix. Foi o The Circle, né? Ela apresentou The na Circle, época. critiquei muito, inclusive, porque eu não achei ela uma boa apresentadora, pelo menos não ali naquele período do The Circle. A gente espera que, com o tempo, já tem mais ou menos uns 2 anos, inclusive a gente entrevistou o elenco do The Circle, tem matéria aqui lá no TV Mais, né, no canal do TV Mais, tem bastante conteúdo legal lá. Ela, em um podcast, ela abriu o jogo e falou que já foi assediada por um ator veterano nos bastidores da Globo e ainda ela descreveu que levou, olha que absurdo, ela levou um tapa na bunda. Ela até fala, um tapão na bunda. Que absurdo, né? Pelo É amor um de absurdo. Deus. Inclusive, é um caso que tá acontecendo. Eu falei lá no início sobre essa questão de como que a Globo tá lidando com isso, né? A gente já trouxe casos parecidos, mas a novela que ela citou está no ar no momento, que é a novela A Favorita. Ela fala que o assédio aconteceu durante as gravações dessa novela e que esse ator veterano, no qual ela não deu o nome, fez isso, né? Deu um tapa ali na bunda dela. E ela ficou constrangida, obviamente, né? Não é pra menos. Entrou numa crise de choro, mas os colegas de elenco disseram pra ela não denunciar o caso. Então, Nossa, assim, você percebe que existia toda uma. Tudo bem, que a Favorita eu acho que é de 2007, 2008, né? Tem alguns anos provavelmente. aí. Então, assim, você percebe que existia uma cultura de esconder esse tipo de coisa. Não que hoje não exista, mas hoje com as 2008, redes sociais. 2009. Isso, 2008, 2009, né? Foi em cima. Mas assim, existe essa cultura de vamos deixar tudo quietinho, vamos empurrar tudo para debaixo do O famoso tapete. vamos deixar baixo, né? Exatamente. Ela fala sobre o seguinte: olha, lembro que estava andando no corredor para ir gravar e um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Ele estava com, ele estava com um short curtíssimo. Ou ela, na verdade. Não, ela estava com um short curtíssimo. Ele foi lá e me deu um tapão na bunda no corredor, na frente de todo mundo, e falou: tá boa, hein? Isso em A Favorita. Imediatamente fui para o camarim e comecei a chorar. Que Disse absurdo. ela aí na entrevista que ela deu para o podcast Quem Pode Pode ontem, terça-feira, dia 4. A gente tá falando da Giovanna Eubank, né? Eu tava até segurando aqui pra colocarem a foto dela na tela, e depois que eu fui ver que tava no GC o nome dela já. Mas é a Giovanna Eubank, né? Que acabou fazendo essa declaração durante o podcast. E é um absurdo, gente. É aquilo que a gente sempre fala, né? Onde já se viu, por conta da roupa de alguém, você se sentir no direito de tocar nessa pessoa. Isso é inadmissível. É aquilo que até a gente ouve, e é verdade, mesmo que ela estivesse nua ali no corredor, por exemplo, ninguém teria o direito de fazer o que esse ator fez com ela. A Débora Seco tinha contado, né, enquanto ela entrevistava, a Débora Seco, que é a mulher do Bruno Gagliasso, ou melhor, peraí, volta o texto pra mim. Enquanto, né, a Débora Seco ela era entrevistada, a mulher do Bruno Gagliasso, que é a Giovanna Eubank, falou sobre essa reação e disse que durante, né, depois na verdade desse acontecido, todas as atrizes foram abraçar ela, conversar com ela e tentar entender o que aconteceu. E aí a própria Giovanna falava para si própria, ó, abre aspas, nossa, olha o que aconteceu, o que eu faço? E aí que entra o que o Ítalo falou, que eu acho que é inadmissível. Inadmissível. As orientações eram, não faz nada. Não faz nada, porque na época, pelo que a Giovanna disse, era o segundo trabalho dela lá na Globo, né? Então, querendo ou não, ela não era uma veterana nas novelas e nas produções da Globo, ou seja, qualquer coisa poderia até fazer com que ela fosse descartada. É uma possibilidade muito triste, infelizmente, e justamente por isso, por ela ser nova ainda dentro da Globo, que as outras atrizes aconselharam para que ela não denunciasse, para que ela não falasse, na verdade, nada a respeito desse assédio. Eu nem vou falar tentativa de assédio, porque isso é assédio mesmo, isso é pesadíssimo.
É um absurdo a gente ter que noticiar isso em pleno século XXI, né? Independente de ser 2008, 2009, 2010, 2030, é um absurdo a gente ter que falar sobre esses assuntos ainda hoje, né? Esses homens aí também, caramba, cadê a mentalidade desse povo, né? Ah, Tem toda essa situação, né? Todo esse barulho Velho, que começou lá nos Estados Unidos com aquele movimento chamado Me Too, né? Aqui no Brasil começou também, principalmente devido a esse caso do José Maia que eu falei, que inclusive ele tá nessa novela, A Favorita, mas ela não falou quem era, obviamente, a gente não pode bater o martelo dizendo que foi ele, sim. mas o José Maia ele foi desligado da Globo por conta de um assédio, né? Uma pessoa que trabalhava ali na produção falou sobre isso e aí juntaram várias atrizes, várias personalidades da mídia e ele foi desligado da Globo, nunca mais fez nenhum trabalho, nenhuma outra emissora chamou ele para trabalhar, ou se chamou ele Sim. não aceitou, né? Com Mas toda razão também, né? existe aí essa questão, né? Fica aí no ar, porque realmente não somente existia, como eu tenho certeza que até hoje ainda existe, digamos assim, esse posicionamento das empresas ou de funcionários de tentar evitar que informações como essa acabem caindo na mídia para não ficar feio, ou para a emissora não ser prejudicada, ou para a empresa não perder pontos com o mercado publicitário. Então, assim, esse tipo de coisa tem que acabar e a gente percebe que com a força das redes sociais, com a força que as pessoas têm no dia a dia para falar sobre esse assunto, hoje está tudo um pouco mais livre, um pouco mais liberado para se falar sobre esses assuntos um pouco mais espinhosos. A gente percebe que as coisas estão mudando e que a imprensa, principalmente, a imprensa está podendo publicar casos como esse, falar sobre isso, e as vítimas, claro, serem ouvidas, né?